Olá, olá! Quem está falando aqui é o pastor Vinícius Moleta, pastor da Igreja Adventista, e você está ouvindo agora o podcast Além do Véu, o podcast sobre o livro do Apocalipse. Cada episódio, você já sabe, estudamos um verso ou talvez um pouco mais e profundamente vamos ver qual é a mensagem de Deus para nós hoje. E a boa notícia é que agora nosso podcast pode ser ouvido em 11 plataformas diferentes. Você pode ouvir no site do Anchor, que é anchor.fm/Vinicius-Moleta com 2 T's. Você já pode ouvir no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public, no Stitcher e, é claro, você já sabe, no Spotify. E a novidade agora é que no Apple Podcast você também pode ouvir. Então você que é usuário de iPhone, nesse app nativo do seu celular, você já pode procurar lá por Além do Véu. Qualquer um desses lugares você procura por Além do Véu, você pode baixar e pode ouvir. E é claro, nós também temos episódios no YouTube. É só procurar lá por youtube.com/Vinicius Moleta ou procurar Além do Véu, que você também vai achar. Tá bom? Então vamos para o episódio de hoje, Apocalipse 1, verso 3. Então vamos para o estudo de hoje. Hoje, Apocalipse 1, verso 3. Lembrando que a versão que nós usamos no podcast Além do Véu é a Nova Almeida Atualizada, a versão mais recente publicada pela Sociedade Bíblica Brasileira. Ela diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos começar com uma pequena nota exegética do texto grego. A palavra bem-aventurado é a palavra grega makarios, que pode ser traduzida por feliz, próspero, bem-sucedido e bem-aventurado, que é a maneira mais comum, né? A gente sabe que isso não é uma palavra comum em português, mas já está no nosso imaginário essa ideia de bem-aventurado. Essa palavra makarios também pode ser traduzida por abençoado. E é a mesma palavra makarios que foi usada por Jesus no Sermão do Monte. E o que é a ideia por trás dessa palavra makarios, feliz, abençoado, bem-aventurado? A ideia não é a alegria mundana ou um sentimento momentâneo, mas se refere a uma alegria interna, plena, um sentimento de completude, similar à ideia do shalom hebraico, que a gente traduz por paz, mas não fica apenas paz, mas sim uma paz interior, um sentimento de completude, um sentimento de paz profunda. Essa é a primeira de 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Então, fora aqui Apocalipse 1, verso 3, nós temos uma bem-aventurança em Apocalipse 14, verso 13, em Apocalipse 16, verso 15, em Apocalipse 19, verso 9, em Apocalipse 20, verso 6, em Apocalipse 22, verso 7 e 22, verso 14. Então, nós temos 7 bem-aventuranças. E você sabe, o número 7 tem um papel fundamental no livro do Apocalipse. Temos várias sequências de 7. 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. E essa ideia dá uma ideia de cumprimento divino, de totalidade. Então, não foi coincidência que João colocou exatamente 7 vezes a palavra bem-aventurado, makarios, no livro do Apocalipse. Ela representa a completude, a totalidade das bênçãos de Deus para a igreja cristã. E existe algumas bênçãos especiais, uma delas para aqueles que estudam o livro do Apocalipse. Também uma delas para quem ouve alguém falando do livro do Apocalipse. Isso quer dizer que ir na igreja e ouvir sobre o livro do Apocalipse traz bênçãos. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja adventista, afinal de contas sou um pastor adventista, é a realidade que eu conheço, eles não gostam de sermões do livro do Apocalipse. Não estou falando que são todos, mas existe uma grande parte. Há uns anos atrás, eu estava fazendo
uma meia semana de oração numa igreja e perguntei para os irmãos: vocês gostariam que no sábado à tarde eu fizesse um seminário sobre Apocalipse 17, que é um seminário que eu preparei sobre esse assunto? Os irmãos falaram assim: pastor, a gente prefere outro tema, não queremos esse tema não. Então, infelizmente, as igrejas, elas parece que muitos não gostam de estudar sobre o livro do Apocalipse. E infelizmente estão perdendo uma bênção, porque bem-aventurado, feliz aquele que também ouve as palavras do livro do Apocalipse. Mas não adianta ler, não adianta ouvir, se nós não entendermos a última parte do verso, que diz lá: que realmente faz nós sermos abençoados é guardar. Aquilo que o livro ensina tem que ser guardado. Todas as bênçãos estão na forma grega chamada particípio presente, que é uma ação contínua ao longo do tempo. E como Deus é o sujeito quem está abençoando, entendemos que esta promessa de bênção para quem lê, para quem ouve, para quem guarda, ela está continuamente acontecendo ao longo da história, por Deus. E essa bênção final de guardar as coisas da profecia, ela é tão importante que ela é repetida no último capítulo do Apocalipse, no capítulo 22, verso 7. Diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guardar é importante. O livro do Apocalipse não é um livro qualquer, mas sim é a palavra de Deus e o espírito de profecia. Ele foi escrito para abençoar a igreja de Deus. Aquele que estuda o livro do Apocalipse, que é a primeira bênção, deve torná-lo claro a mensagem quando for pregar para a igreja, quando os outros forem ouvir ele falar. Tem pessoas que acham que quanto mais complexo o estudo, quanto mais difícil de entender, melhor é. Não. O estudo mais profundo que existe é quando você pega uma coisa difícil e torna ela simples. Aí está a profundidade, aí está o conhecimento. Falar difícil é fácil. Difícil é você tornar uma coisa difícil simples para todos ouvir. E essa é o que Deus espera de nós, que estamos estudando o livro, para sermos abençoados por ler e abençoados para que os outros possam ouvir. Por que essa ênfase no ouvir? Na época de João, a maioria das pessoas eram analfabetas. Por isso, é importante essa bênção para aqueles dias, pois a maioria das pessoas não iriam ler. Porque além de a maioria não saber ler, o texto bíblico era de difícil acesso para a maioria das pessoas. Dependiam da leitura pública do texto sagrado. Na verdade, fazem pouco mais de 200 ou 300 anos que nós temos o acesso fácil à Bíblia. Até tempos atrás, a Bíblia era um livro caríssimo. As pessoas às vezes tinham que trabalhar um ano todo para ter dinheiro para comprar uma única Bíblia. E se voltar mais atrás ainda, a Bíblia era proibida de ser vendida. Então, pela dificuldade, pelo preço, a Bíblia sempre foi uma coisa difícil. Graças a Deus que as sociedades bíblicas modernas, elas conseguem fazer Bíblias a preço baixo. Graças a todas as igrejas que elas dão um dia por ano uma oferta especial para as sociedades bíblicas para baratear o custo da produção de Bíblias. Mas na época de João, o texto sagrado era de dificílimo acesso. Por isso, a bênção é para aqueles que também ouvem. E, na verdade, essa ideia de ser abençoado ao ouvir, ela continua ao longo do livro do Apocalipse. Por exemplo, nas 7 cartas. Todas as 7 cartas terminam com a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe? Ouvir o que o Espírito diz para as igrejas através do Apocalipse está ligado à promessa de vitória nas 7 cartas. Mas o chamado, como eu falei, não é apenas para ouvir, nem para ler, mas sim para guardar. Tudo guardar o que está escrito no livro. Isso está ali para mostrar que o livro não tem apenas predições, mas também ordens morais. Tem pessoas que acham que o livro do Apocalipse só vai falar sobre o futuro, profecias de futuro. Não. Ali tem princípios morais que nós temos que seguir. Um paralelo com os profetas do Antigo Testamento, onde as suas mensagens não eram, na sua maioria, profecias para o futuro, revelações do futuro, mas sim muitas vezes um chamado de Deus para mudança de vida. Esse é o papel do profeta na Bíblia. E João faz a mesma coisa no livro do Apocalipse. 10 vezes no livro do Apocalipse aparece o tema de guardar e observar os mandamentos de Deus. 10 vezes há uma ênfase em guardar e observar os mandamentos de Deus. E dessas 10 vezes, 2 estão ligadas também a ouvir as palavras da profecia.
Feliz é a igreja que leva a palavra de Deus e o testemunho de Jesus de maneira séria, porque o tempo está próximo. É assim que termina o verso. O tempo está próximo. A descrição dos eventos finais feitos no livro do Apocalipse pode parecer assustadora, mas o último livro da Bíblia é um constante lembrete para o povo de Deus que Jesus estará para sempre com eles, até o fim dos tempos. E esse foi o podcast de hoje. Não se esqueça de, aonde quer que você esteja ouvindo, curtir, deixar seu joinha, deixar uma avaliação positiva e, é claro, compartilhe isso com todos que você conhece. Não se esqueça também que eu estou aqui à disposição para ouvir qualquer sugestão, dúvidas. É só mandar uma mensagem para mim. Procura a minha página no Facebook. Não adianta procurar minha página pessoal, que eu não tenho mais espaço para adicionar amigos. Então, curta a minha página lá, que é facebook.com/ViniciusMoleta. Tá lá a minha página que você pode curtir, mandar mensagem e a gente pode interagir por lá. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde e até semana que vem. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.